Hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra sobre a igreja que sou eu, não é? A igreja que é você, não é? Você pode dizer assim para o teu irmão: você é a igreja. Fala para ele: você é a igreja. Mas que igreja que você é? O que é isso, não é? Que história é essa, não é? O que é ser igreja? Nós estamos numa série de ministrações chamada Simples e Extraordinário. E no domingo passado, nós entramos num capítulo novo na série, que é um esforço de multiplicação. A gente está chegando na primavera, chegamos à primavera, ontem começou a primavera, e a primavera é exuberante, porque todas as plantas colocam a sua semeadura em ativação, não é? Como assim, pastor? Porque quando as flores desabrocham e aparecem, além de já ser resultado de uma semeadura anterior, ela abre caminho para a polinização, ela abre caminho para que uma nova semeadura aconteça, ela abre caminhos para que uma nova frutificação aconteça. E na nossa igreja nós estamos vivendo essa estação também. Estamos vivendo essa estação de agendar o nosso coração para a frutificação que Deus quer fazer. E isso acontece na medida que a gente observa princípios simples, mas que constroem a nossa identidade. E não a nossa identidade enquanto corpo somente, enquanto igreja organizada, mas como cristãos, como indivíduos, como homens e mulheres que amam a Deus e que querem agradá-lo. Mais do que isso, isso tem a ver com o despertar da nossa verdadeira identidade, da gente conseguir ser tudo aquilo que Deus sonhou que sejamos. A minha convicção é que nenhum ser humano, por mais que ele desenvolva a sua atividade profissional, por mais que ele desenvolva a sua capacidade cognitiva de aprender, de fazer novos cursos, por mais experiências que ele tenha na sua vida secular, ele não será tudo que pode ser enquanto não for ativado na sua dimensão espiritual. Enquanto ele não perceber de que ele é feito no mundo espiritual. Qual é o legado, qual é o depósito, qual é o propósito, qual é o sonho de Deus para a minha vida. Enquanto o mundo sabe disso. Não é por acaso que a modernidade, né, que começa já, bom, isso é uma coisa discutível, mas tem gente que data lá do século XVI, não é? Que a gente achou que ia sumir toda concepção de espiritualidade. A gente vive hoje o que o pessoal chama de pós-modernidade, que ninguém é tão religioso, tão dado às coisas espirituais como o homem moderno. Tudo agora cheira a espiritualidade, tudo tem cara de espiritualidade. E uma espiritualidade distorcida, uma espiritualidade muitas vezes opressora, uma espiritualidade muitas vezes enganadora. E a gente conhece a palavra de Deus e a gente crê e confessa que em Deus a gente descobre a verdadeira espiritualidade. Então eu quero reafirmar, enquanto eu e você não ativarmos a nossa vida espiritual, não entendermos o que Deus espera da gente, a gente vai viver uma vida aquém do que podemos viver. E aí eu quero deixar aqui com os irmãos alguns textos hoje que vão nos ajudar nisso. O primeiro deles está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Se você puder acompanhar comigo, Atos 1, 8. É um texto muito conhecido da gente. Vamos ler juntos? Mas ficou um burburinho interessante, mas vamos ler junto agora? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Qual é a situação que a gente está envolvido aqui? O que está acontecendo? O que está se passando aqui? Jesus já veio,
pregou a palavra, viveu os sinais, manifesto no Evangelho, foi crucificado e agora ressuscita, não é? E ressuscitado, ele orienta os discípulos sobre o que haveria de acontecer. Ele ainda não foi assunto aos céus, ele está naqueles 50 dias que Jesus passa entre os discípulos, e aqui ele faz uma promessa. Ele diz: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Há uma conexão, há uma promessa e há um entendimento. Jesus primeiro entende que a igreja, que o movimento de Deus instaurado por ele, teria continuidade na igreja. E aqui a igreja não está estabelecida ainda. Aqui é um grupo de pessoas, de discípulos. Por isso que as promessas de Deus, elas são primeiro individuais, elas primeiro me tocam pessoalmente, e depois elas nos tocam como conjunto, como corpo. Primeiro elas me tocam pessoalmente. E a ideia é, os discípulos de Jesus recebem esse legado. 10, 12 pessoas, tinha uma comunidade um pouco maior, os discípulos de Jesus chegaram a 120, não é? Jesus tinha níveis de intimidade com seus discípulos, tinha os 3 mais próximos, depois os 12, depois a gente consegue perceber os 70, e aí agregavam-se as mulheres e 120. Não é? Era mais ou menos o grupo de pessoas mais próximas de Jesus, que foram discipulados mais perto de Jesus. Mas Jesus vira especialmente para esses 12 e diz assim para eles: vocês darão continuidade ao que eu comecei. Mais do que isso, Jesus diz assim: vocês vão viver coisas maiores do que eu vivi. Vocês vão fazer coisas maiores daquelas que eu fiz, porque vocês vão receber poder para fazer isso. E aí vocês serão minhas testemunhas. E o que significa ser testemunho de Jesus? Vocês serão pessoas que trarão na carne, na vida, na vivência de vocês, a manifestação do meu poder, a manifestação da minha graça. Vocês serão depositários dessa revelação que hoje está sobre mim. E aí a gente lê esse texto e a gente fala dele tantas vezes que a gente lê e escuta assim: eu vou ser batizado com o Espírito Santo. Ponto. A gente lê esse texto e faz dele uma experiência estanque, pontual. Enquanto, na verdade, é muito mais do que isso. Jesus está dizendo assim: vocês serão os meus pés, os meus braços, o meu coração, a minha vida aqui nessa terra. Vocês serão a continuidade de tudo que Deus começou através de mim. E eu vou capacitar vocês para isso, porque, é claro, sem isso a gente não daria conta de assumir esse legado. Irmãos, qual a implicação disso? Pastor, eu olho para mim e digo assim: eu sou pecador. Eu não tenho condição de ser continuidade do ministério de Jesus. Eu não tenho condições de ser Deus na terra. Como é que é isso? Porque Jesus é isso. Jesus é Deus conosco. Como é que eu vivo isso, pastor? Eu estou mais preocupado que Deus me abençoe. Eu estou mais preocupado que Deus abençoe minha família, que Deus me dê um trabalho, que Deus me ajude, pastor, na minha luta, porque o senhor não sabe como é fácil, como é difícil. Eu preciso mais da intervenção de Deus na minha vida, e Deus intervém. Deus está sempre disposto a isso. Mas é mais do que isso. Lá no Antigo Testamento, Davi tentou construir casa para Deus. Davi tentou construir um templo onde ele queria que Deus habitasse, porque ele fez o palácio dele num lugar e ia fazer o templo no outro, para dizer assim: Deus é meu vizinho. E Deus disse assim: Davi, eu não moro em casa construída por homens. Eu habito no coração dos homens, eu ouço todo aquele que me clama de verdade. Pode parecer estranho para você, mas o fato é que Jesus quer habitar em mim e em você, e quer que a nossa vida seja uma manifestação do sobrenatural. Não sou eu agora obedecendo a Jesus, sendo religioso, tendo uma vida moral, isso faz parte, mas é mais do que isso.
cumprindo meus deveres na vida da igreja, fazendo o meu papel de crente, não é? Tendo uma conduta, criando minha família de acordo com a palavra de Deus, como as famílias vieram aqui batizar suas crianças. Isso é importante, mas isso é só o preâmbulo, é só o início, é só a introdução. O desejo de Deus, o propósito de Deus é que a minha vida seja cheia de Deus a tal ponto de que eu seja a continuidade da vida de Jesus. De que os mesmos sinais que se operaram por meio de Jesus se operem por meio da minha vida. Que a mesma graça que estava em Jesus para falar, para tocar, para encorajar as pessoas, para enfrentar situações, para manifestar esperança num tempo de desesperança, que todas essas coisas estejam contidas na minha vida. E que eu possa, assim como eu respiro, assim como eu me alimento, assim como eu vivo e existo, eu possa transpirar e respirar, eu possa manifestar Deus nessa terra. Mas por que isso parece tão subjetivo? Por que isso parece tão distante? Porque, na verdade, nós comumente invertemos os polos, invertemos os princípios. A gente, muitas vezes, a gente assumiu a religião assim. A religião é uma forma de fazer que Deus trabalhe para a gente. A gente acabou transformando a religião nisso. Uma forma de fazer que Deus atenda às minhas expectativas. Uma forma de abrandar as minhas angústias. É por isso que os mais descrentes dizem que a religião é uma forma de enganar o povo, que a religião é um alucinógeno que o povo toma para poder enfrentar a dor da vida. Porque, em muitas vezes, a gente faz disso mesmo a religião. A gente usa a nossa experiência com Deus como um anestésico. Não é? Como um anestésico, como aquele remedinho que não faz efeito nenhum mais em você, mas na hora que você tem a dor de cabeça, é ele que você toma. Entendeu? Aí você toma, pode ser, a dor de cabeça pode não ter nada a ver com o efeito, o princípio ativo do remédio. Mas como você acostumou a ficar bem tomando aquele remédio, então você toma e fica bem. Entende? Virou um placebo na tua vida, virou sabe? Eu amenizo a minha dor, eu amenizo as minhas expectativas, eu amenizo a minha ansiedade, eu lido com as minhas frustrações, eu recebo encorajamento nos meus desafios, mas tudo ainda está a meus serviços. Entende? E aí, para compensar, eu entrego o dízimo para poder fazer uma média. Mas, de vez em quando, como é só para fazer média, não Deus é bom, e aí eu nem entendo, às vezes, o porquê da importância disso. A religião que Deus nos chama a viver, e a fé que Deus nos chama a viver, é essa fé onde Deus enche tudo. E eu vou fazer uma analogia precária aqui, não é porque ela é limitada, mas é parecido com um coração apaixonado. Né? Vocês conhecem alguém apaixonado? Quem conhece alguém apaixonado aqui? É uma oportunidade dos maridos dar, deixa, né? Por favor, homem de Deus, aí levanta a mão bem alto, diz assim, aqui, ó, estou aqui, pastor. Eu vou perguntar de novo, faz de conta, vamos voltar, filho. Quem conhece alguém apaixonado aqui? Gostei agora, melhorou. Quando a gente está apaixonado, os desafios ficam menores, não é? E alguém quer descrever a paixão como uma coisa frívola, rasa de superficialidade, de profundidade, rasa, né? Mas ninguém vive sem paixão. Nem que seja, e aí não é só a paixão por uma outra pessoa, a paixão pela vida, a paixão pelo trabalho, a paixão pelo que faz, não é? Ninguém vive sem paixão. Quando a paixão morre, fica tudo preto e branco, cinza. Entende? Quando alguém está apaixonado, os limites são questionáveis. As dificuldades são questionáveis. E há casos que a paixão extrapola o equilíbrio e o bom senso. A gente precisa chamar a pessoa à realidade e dizer assim, presta atenção, você está ignorando uma série de coisas. Mas a paixão ela tem o poder de nos impulsionar a um lugar que às vezes naturalmente nós não iríamos.
E aí a gente pode expandir, por exemplo, a paixão que a gente tem, e aí você pode expandir, chamar de amor por um filho, por exemplo. Não é? Que você não mede consequências. E quem já viu um pai perdendo a linha por causa de um filho? Aqui não precisa levantar a mão, não. Aqui não tem ninguém que entra em briga de criança, né? Graças a Deus, não é? Não é? Mas já viram? É um negócio, chega a ser assim cômico, né? Quando um pai ou uma mãe entra numa peleja de duas crianças, enquanto os pais estão brigando, as crianças já estão brincando. Porque elas têm um outro olhar da situação, não é? Porque aquilo que a gente faz com paixão tem o poder de ser muito bom, mas se não for bem orientado, tem o poder de ser muito ruim também. Mas o fato é que a paixão impulsiona. E a analogia, eu quero dizer o seguinte: ter essa vida onde eu sou Jesus nessa terra, é uma vida apaixonada, onde Jesus ocupa tudo, onde tudo passa a ser lido a partir do óculos de Jesus. Quem usa óculos aqui? Quem usa óculos aqui? Eu uso óculos desde os 3 anos de idade. E não tem para-brisa, desembaçador, não tem para-brisa não, limpador de para-brisa, desembaçador, né? Com o tempo ele vai ficando arranhado, não é assim? Tem que trocar, porque a minha vida é vista a partir dos meus óculos. A minha vida é vista a partir dos meus óculos. Se eles estão embaçados, vai ficar tudo embaçado. Os meus óculos ajustam a minha percepção do mundo, a minha percepção visual. E quando eu entendo que eu preciso ser cheio de Jesus, Jesus passa a ser mais do que isso, mas um óculos para mim, onde a minha visão de tudo passa a ser modificada pela vida de Jesus. Onde aquilo que é importante para mim passa a ser modificado por Jesus. Onde as minhas decisões passam a ser modificadas por Jesus. E me entendam, não é por obrigação, não é por força de lei, não é para saber se é certo ou errado, não, eu sou impulsionado pela vida de Jesus, eu sou impulsionado pelo coração de Jesus, eu sou impulsionado pela vontade dele, porque ele é a minha vida. Por outro lado, enquanto Jesus é um aparato religioso na minha vida, eu levo onde cabe. Eu levo onde cabe. Não é assim? Eu levo onde cabe. Tem lugar, hoje, por exemplo, você pode dizer que Jesus é como teu celular, está com você o tempo inteiro. Mas quando fica inconveniente, a gente faz o quê? Desliga. Põe no modo avião. Tem gente que chega para Jesus e diz assim: Jesus, desculpa aí, tá? E vai lá e põe Jesus no modo avião, porque é um acessório na vida. Não é? Eu ainda tenho controle sobre ele, apesar de estar muito ligado a mim, apesar de, não é? Eu acho que não tem nada mais presente na vida do homem moderno do que o celular. Você já prestou atenção? Vai para o banho, né? E agora tem celular à prova d'água, né? O meu não é, eu posso imaginar que deve ter gente tomando banho e olhando mensagem, né? Eu imagino que isso deve acontecer, não é? E para os lugares mais inimagináveis, não é? Vai para a academia, né? Porque o celular hoje é quase tudo, né? Eu leio livros nele, eu escuto música, eu leio a Bíblia, né? Vai para todo lugar. Mas eu ainda tenho poder sobre ele. Eu ainda controlo e decido. Por mais influência que ele tem na minha vida, eu ainda decido até onde ele vai. Tem gente que anda com Jesus como um celular. Está muito presente. É muito querido. Mas eu ainda tenho controle sobre Jesus. Jesus me serve e não eu sirvo a Jesus. O que a Bíblia está propondo é que Jesus seja tudo em todos. Que Jesus seja... É isso que Jesus está falando. E aí vocês vão ser minhas testemunhas. Porque para ser testemunha tem que viver Jesus. Tem que experimentar Jesus. Não dá para ser testemunha de Jesus sem viver com Ele, sem participar da vida dEle, sem deixar que a vida dEle interfira na minha. A segunda característica e princípio dessa vida cheia de Deus é que essa vida é, então, nascida do Espírito, nascida de uma experiência sobrenatural.
Atos 2, vocês conhecem bem o texto. Atos 2, a partir do versículo 1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e se encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, sendo o Espírito, segundo o Espírito lhes concedia. O que há aqui para mim? Há uma descrição de uma experiência sobrenatural. De uma experiência que está além da razão humana. Que a razão humana não dá conta de esgotar. Que é espiritual, que é sobrenatural, que é transcendente. Que não cabe nos nossos escopos racionais. Entende isso? Quem é aqui, como eu, que precisa para ser convencido, precisa de argumentos sólidos, coerentes, de racionalidade? Quem é bem racional aqui? Tem gente que é mais coração, mais afetivo. Se tocou o coração, não precisa fazer sentido. Tem alguém aqui assim? Tem alguém aqui assim? Tocou o coração, pronto. Não é assim? É difícil admitir uma coisa ou outra, né? Porque, na verdade, a gente normalmente é uma mistura dos dois, não é? Mas eu sou extremamente racionalista. As coisas têm que fazer sentido, tem que ser coerente, não é? Sou muito emotivo ao mesmo tempo, muito afetivo ao mesmo tempo, mas desconfio de coisas que vêm ser meio sem pé, sem cabeça, não é? Não aceito que ninguém me manipule, que ninguém me induza, não é? Me leve a um lugar que eu não queira ir, não é? Fui criado e formado numa escola extremamente racionalista, não é? Uma academia profundamente comprometida com a ciência, com a história, com os processos. Mas sabe o que eu descubro? Que isso não dá conta na minha vida na totalidade. Por mais que a razão seja importante, por mais que a racionalidade seja importante, por mais que a academia seja preciosa, não é? Esses dias mesmo eu estou procurando editais de universidades sobre doutorado. Eu quero fazer meu doutorado, acho que está na hora. Mas isso não me completa. Isso não responde ao anseio mais profundo da minha alma. Isso não dá conta do propósito que Deus tem para mim. O propósito que Deus tem para mim é semelhante ao meu nascimento nessa terra, que, embora a ciência queira explicar, é sobrenatural. Um crente, um homem cheio de Deus, um discípulo cheio de Jesus, nasce de uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Nasce de um derramar de Deus que extrapola as nossas tradições, as nossas expectativas e tudo que a gente acha que sabe. O pessoal que estava lá no cenáculo, naquela casa, orando, esperando a promessa de Jesus que tinha sido feita em Atos 1:8, eles não podiam imaginar o que era aquilo. E olha que o povo de Israel tinha experiência com o sobrenatural. O povo de Israel viu o maná descer do céu. O povo de Israel viu água salgada se transformar em água doce. O povo de Israel viu sair água da rocha. Eles estavam acostumados com o sobrenatural, mas aquela experiência eles nunca tinham vivido. E é assim, o que Deus tem preparado para nós, por mais que alguém tenha vivido antes da gente, por mais que alguém tenha experimentado, ninguém pode descrever o que Deus é e faz, porque tudo que Deus faz é maior do que a gente pode imaginar. Mas você conhece alguém que tem medo do que não consegue controlar? Conhece alguém? Quem tem medo de mudança aqui? Pode levantar, todo mundo tem, gente, fala sério. Está todo mundo tremendo nas bases aí do que vai ser do Brasil depois das eleições, do que vai ser do país, né? Tem gente vendendo a mãe, a sogra, né? Tem gente brigando, fazendo inimizade, né? Se acabando por causa da política, embora eu acho que é importante que todos os cidadãos possam discutir a política e fazer uma escolha sábia, mas
A gente faz isso porque tem medo. A gente faz isso porque precisa, para dar um passo, a gente precisa saber que passo é esse. A gente só confia plenamente em quem gerou a gente. E mesmo assim, durante uma parte da vida. O Miguelzinho aqui, eu peguei ele do colo da mãe, e ele rapidinho, ele dizia assim, eu não conheço esse colo. Ainda está jogando água na minha cabeça. Não é verdade? O Daniel já me conhece, né? Já está inserido aqui. Então, ele até ajoelhar, ajoelhou. Não é? Mas o Miguel, que é isso? Eu confio na minha mãe, conheço o cheiro dela. Não é assim? As crianças confiam. Eu me lembro de uma situação que marcou a minha vida e eu nunca mais esqueci dela. Eu era seminarista e eu estava morando, já contei essa história aqui, eu estava morando em São Paulo e chegando numa estação de metrô em São Paulo, ali eu trabalhava naquela época perto da Avenida Paulista, numa igreja japonesa lá, e chegando na estação, eu vi uma cena assim, sabe aquela coisa da escada rolante? Eu estava num lugar e alguém vinha subindo e eu vi uma criança nos ombros de um adulto, uma criança de 2 aninhos, né? Um bebê, 2 aninhos. E eu olhei aquela e fiquei olhando. E aí a escada foi subindo e quando eu vi a criança estava solta, ela não estava segurando em nada, estava só sobre os ombros do pai dela. E na medida que ele foi subindo na escada rolante, eu vi que o pai estava segurando um volume grande nas mãos. E eu fiquei, assim, preocupado com o risco que aquela criança estava correndo, de estar nos ombros do pai, sem se segurar em nada, e ele totalmente inviabilizado, segurando uma caixa nas mãos. Mas a criança estava segura, plenamente confiante. Para ela, aquele era o lugar mais seguro do mundo, porque o pai dela colocou ela ali. E é por isso que as maiores feridas da humanidade são feitas, às vezes, por pais, mães, tios, pessoas em quem a gente coloca confiança e, às vezes, trai essa confiança. Não é? A gente precisa confiar, porque os pais erram, os filhos erram, os homens erram. Mas para viver essa experiência de ser igreja, de ser Jesus nessa terra e viver o plano de Deus nessa terra, eu preciso confiar que o que Deus tem para mim é maior que a minha racionalidade dá conta. É maior que o meu controle. É maior. E eu preciso buscar isso, desejar isso, clamar por isso. Como os discípulos ficaram lá em Jerusalém, dizendo, vem sobre nós a tua promessa, venha sobre nós o teu reino, manifesta sobre nós a tua vontade, cumpre, Senhor, a tua palavra, nós esperamos na tua promessa, nós ansiamos na tua promessa. Eu às vezes vejo uma igreja e vejo crentes que perderam a expectativa, que esperam muito pouco de Deus, que transferiram para Deus as suas frustrações, que transferiram para Deus as suas decepções, e esperam muito pouco de Deus. As promessas de Deus não têm mais efeito sobre nós, porque a sensação é que tudo que a gente precisava de Deus era a salvação, Ele já nos deu e pronto. Eu quero te convidar em nome de Jesus a elevar as suas expectativas em Deus. A dizer, eu quero viver essa obra extraordinária, eu quero viver esse mover extraordinário. Mas ao mesmo tempo que eu posso ser Jesus nessa terra, ou seja, eu posso ter uma vida cheia de Deus. Ao mesmo tempo que essa vida cheia de Deus só é ativada por um derramar sobrenatural do Espírito Santo, essa vida de Deus me insere numa comunidade, num lugar tangível, num lugar palpável. E aí a gente tem Atos 2:42, que vai dizer como viviam os cristãos. Atos 2:42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Em cada alma tinha temor, em cada alma tinha a disposição de ouvir a Deus, e eles estavam juntos, eles partiam o pão de casa em casa, e muitos sinais aconteciam, e cada dia acrescentavam os Senhores que iam sendo salvos. Porque a vida com Deus é como essa cruz.
ela aponta para cima. Ela nos conecta com Deus sobrenatural, extraordinário. Mas ela me conecta com quem está ao meu lado. Ela me conecta com quem está perto de mim. Ninguém vai conseguir viver a vida espiritual plenamente se não der conta de quem está ao teu lado. Eu sei que a gente não gosta muito disso, mas, por favor, diga para o irmão, tu vai ter que me aturar. Fala para ele aí. Não tem jeito, não. Não tem jeito, não. Nós estamos juntos nesse negócio. Né? E eu não queria dizer como o filósofo que disse, né, numa das Copas do Mundo, você vai ter que me engolir. Não queria dizer isso. Não é isso. Não é, Tiago? Não é como aquele filósofo lá. Não é? Não. Mas a noção... E aí, de novo, a gente olha para Deus. Deus é Deus trino, comunitário. O Deus que a gente serve é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É impossível querer viver os sonhos de Deus sozinho. Porque o Deus que a gente serve se manifesta em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é por isso que às vezes você vai conhecer uma pessoa que procura fazer uma entrega real, ela quer viver os sonhos de Deus, mas enquanto ela não for sarada nos seus relacionamentos, ela não vai conseguir desenvolver isso. É por isso que a gente nasce numa família. E é por isso que quando a família não dá certo, provoca tanto trauma. Porque Deus queria que desde pequenininho a gente tivesse essa noção de amparo, de cuidado que uma criança pede. Não é? Deus queria que a gente soubesse que a vida só dá para ser plena se ela tiver conexão com as pessoas. E daí que muitos de nós precisam de cura nos seus relacionamentos. Precisa usar da mesma graça que te alcançou. Às vezes eu vejo pessoas sendo muito intolerantes umas com as outras. Mas em algum momento da vida elas precisaram de muita tolerância. Nesses dias eu estava... meus pais ficaram aí 1 mês e pouco comigo. E meu pai está num processo... numa enfermidade degenerativa, em que hoje ele requer atenção exclusiva e integral, não é? Mas ele guarda com ele um senso de zelo, de não dar trabalho, de não querer incomodar os outros, que é impressionante. E ele, uns dias atrás, disse para mim assim, mas você está me dando muito, eu estou te dando muito trabalho, meu filho. Eu estou dando muito trabalho para vocês, eu não quero dar trabalho, não é? Ele disse assim para mim. Eu disse, pai, o senhor cuidou dos seus pais, não cuidou? E ele lembra, ele consegue lembrar. Cuidei sim. Então, me abençoa, deixa eu cuidar do senhor, deixa eu servir o senhor, porque o senhor está colhendo o que o senhor plantou, não foi? Então, agora deixa eu plantar. Ele falou assim, então tá bom. Então tá bom. Não é? E de vez em quando a gente precisa dizer isso de novo. Porque, de alguma maneira, meus filhos também estão me vendo cuidar do meu pai, dos meus pais e honrar os meus pais. Porque a verdade na vida é que ninguém é autossuficiente. Ninguém pode bater no peito e dizer assim, eu resolvo minha vida sozinho, não preciso de ninguém. Em algum momento da vida você vai precisar. E às vezes essa pessoa que eu for precisar, tem um ditado antigo que diz que a família mais perto é o vizinho. Já ouviram falar disso? Já? Quem já ouviu isso? Conhece esse ditado aqui? Que a família mais perto é o vizinho. Que numa hora de dificuldade, às vezes quem socorre é o vizinho que está ali próximo. Porque Deus queria que a gente soubesse que para ser pleno, a gente tem que viver bem com as pessoas que Ele colocou perto da gente. A gente precisa ser igreja. E por isso que não adianta fugir dos nossos problemas. Não adianta fugir de quem somos, das nossas dificuldades. Quem tem uma família perfeita aqui? Alguém tem? Ainda bem que eu ia precisar orar para você ir para o céu, porque você é um incômodo aqui entre nós, imperfeitos. Não é? Se tivesse alguém perfeito, eu ia fazer oração agora, Senhor, leva, porque é um constrangimento para nós.
Porque nós somos todos imperfeitos. Todas as nossas famílias têm dificuldades profundas, incoerências. Alguns de nós perdeu esse link familiar. Hoje eu tenho minha família um pouco mais perto, mas na maior parte da minha vida, desde que eu saí de casa para estudar, a minha família mais perto sempre foi a igreja. Porque hoje eu tenho muito mais vínculo com os meus amigos aqui, pastores, do que com primos, parentes. A igreja é muito mais próxima de mim do que a minha família de sangue. Então, a igreja é minha família. E Deus me inseriu nesse contexto, e aí eu preciso lidar com as lutas, com as dificuldades, com os temperamentos, não é? Com as fraquezas, e os outros também. O bom da história é que, da mesma forma que eu tenho que suportar o outro, alguém vai ter que me suportar também. Não é verdade? Porque a gente precisa um do outro. E a nossa vida sem o outro é vazia. Porque ela só faz sentido em conexão com essa outra pessoa. E por isso que na igreja a gente estima muito que você não seja só alguém que assiste cultos. A nossa igreja tem uma igreja muito querida nossa em São José dos Campos, que eles têm um logo, a nosso logo aqui é ser uma igreja em movimento. O deles é uma família para pertencer. E é muito interessante. A gente precisa tanto. A nossa igreja, por exemplo, você pode participar de uma célula, você pode participar de uma classe de escola dominical, você pode participar de uma turma de artesanato, você pode participar de um grupo de adolescentes, um grupo de jovens, um grupo de mulheres, um grupo de adultos, um grupo de homens. A nossa igreja oferece tantas oportunidades de integração, porque a gente entende isso. Para ser forte, para ser movimento, a gente precisa de pessoas. A gente precisa estar conectado. A gente pode participar de um ministério, não é? A gente perdeu há pouco, né, a nossa irmã Glorinha, que servia aqui no Ministério do Santuário com tanta vida, né? E ninguém tinha dúvida que a irmã Glorinha tinha feito daquele ministério a vida dela, não é? Quando a gente olha para Denise, para o Alencar, ninguém tem dúvida que eles fizeram do Ministério da Família esse lugar para viver, não é verdade? A vida é onde os relacionamentos acontecem, e isso é de Deus, que dá sentido, que dá propósito para aquilo que nós somos. Então, a palavra de hoje, eu estou terminando, ela te convida a 3 coisas. A primeira coisa é ampliar a sua visão a respeito de você mesmo. A expectativa que Deus tem sobre você é muito maior do que te ajudar na tua vida. Deus quer te ajudar, Ele está disposto. A Bíblia diz que pedir, dar-se-vos-á. Ele quer te ajudar, você pode contar com Ele. Mas Ele quer mais do que isso. Ele quer encher a sua vida, Ele quer ser presente, Ele quer viver através de você. A segunda coisa é que Deus está te convidando a dilatar sua fé e viver o extraordinário nele. Como Pentecostes foi uma experiência sobrenatural que só viveu quem esperou, só viveu quem confiou, só viveu quem permaneceu. Deus quer fazer isso com a gente hoje. Deus quer te dar uma experiência nova, Deus quer te, ressignificar a sua vida, quer fazer coisas que só Ele pode fazer, porque há coisas que só Deus pode fazer. E Deus deseja nos inserir numa família, no corpo dEle, na igreja dEle, apesar das falhas, e como nós temos consciência, ninguém tem mais consciência das dificuldades dessa igreja, como eu mesmo, que lido com elas todo dia, é a minha matéria-prima. A gente lida com os pecados, com as frustrações, com as expectativas. A gente lida com tudo isso, mas a gente lida também com a promessa, com a esperança, com o que há de vir. E ainda assim eu continuo dizendo, não existe lugar melhor, não existe vida melhor do que vida de igreja, ser igreja de Jesus. Não há nada melhor do que isso. Então eu queria te convidar a ficar em pé. E nós vamos orar, nós vamos colocar nosso coração diante de Deus.
Feche os seus olhos. E se você deseja abrir seu coração para essas coisas que a gente ministrou, eu queria te convidar a vir ao altar. Queria te convidar a vir ao altar. Eu vou pedir ao Ministério Louvor que dê um apoio. A irmã Bimba fez um esforço tremendo hoje para louvar o Senhor com uma canção. Então, enquanto ela cantar, eu quero te convidar a vir ao altar para nós orarmos. Pode vir, Bimba. O Ministério vai te dar um apoio, vai ter um playback. Vou pedir que alguém passe o microfone para a Bimba, que vai louvar o Senhor com uma canção. Enquanto isso, você pode chegar ao altar. Chegue ao altar e nós vamos orar. Eu vou continuar. Amém? Venha ao altar. Venha dizer para Jesus. Senhor, irmãos. Venha dizer para Jesus: Senhor, eu estou aberto àquilo que o Senhor quer fazer. Sai do seu lugar. Pode soltar a música, Gil. Abre seu coração. Sai do seu lugar. Santo Espírito, Santo Espírito. Sim, Senhor, venha sobre nós, Pai. Por mim, Santo Espírito, toque por mim. Quando eu tocar os outros, toque por mim. Alguém triste aqui, sozinho, necessita Sim, Senhor, venha sobre nós, Pai. de um carinho. Toque por mim, Santo Espírito, toque por mim e ame por mim, Santo Espírito, ame por mim. Vem sobre nós, Senhor. Quero amar o meu irmão, ame por mim, Jesus. Corações estão feridos, Oh, Senhor. só o amor pode curá-los. Ame por mim, Santo Espírito, ame por mim, ame por mim, flua por mim, Santo Espírito, flua por mim. Como um rio no deserto, flua por mim. Águas vivas, hoje aqui, sobre nós, irão fluir, flua por mim, Jesus. Santo Espírito, flua por mim. Oh, 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 oh. Minhas mãos serão as tuas ao tocar os outros. Os meus lábios falarão do teu poder.
Atua por mim, Jesus. Santo Espírito, ore por mim. Santo Espírito, ore por mim. Santo Espírito, toque por mim. Aleluia, Jesus. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Meu Deus, como é precioso, Pai, esse tempo. Como é precioso, Senhor, esse momento. Como precioso, Senhor, a tua graça aqui neste lugar. Como é precioso o teu carinho com a gente. De mesmo sendo tão falhos, tão pequenos, o Senhor querer morar na nossa vida. Como diz essa canção, da gente ser a sua casa, da nossa vida ser o seu lar, Jesus. Nós não queremos que o Senhor seja como o nosso aparelho celular. Nós abrimos mão dessa tendência de querer dizer para Deus o que fazer. Nós nos rendemos, nós nos sujeitamos ao Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa vida, Tu és a nossa esperança. E Espírito Santo, como nós cantamos, flua em nós. Como o Senhor alcançou os discípulos lá em Jerusalém, alcance-nos, Senhor. Alcance-nos com Teu poder. Em nome de Jesus, dá-nos uma experiência extraordinária, sobrenatural com o Senhor. Dilata a nossa fé, Jesus. Aumenta a nossa expectativa. Deus, nós queremos viver o extraordinário. Nós queremos viver o extraordinário que se revela nas coisas simples. Como cantar uma canção. Como obedecer a um chamado Teu. Como se dispor a viver um ministério que o Senhor nos deu para viver. Dá-nos graça, Senhor, para viver o extraordinário a partir do simples. Do exercício da fé, de às vezes só abrir a boca e dizer: Deus, só opera o milagre, e ver o Senhor operar o milagre. Mas tira-nos, Deus, desse ceticismo, dessa falta de fé que é própria da nossa geração, e dá-nos um coração aberto à Tua vontade. Opera o milagre que o Senhor quer operar, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. E sobretudo, Jesus, sara os nossos relacionamentos. Porque sem relacionamentos saudáveis, nós não vamos viver o Senhor. Tua palavra diz que quem ama é nascido de Deus, pois Deus é o amor. Mas quem não ama não conhece a Deus. Meu Deus, nós Te pedimos perdão, porque temos sido tantas vezes falhos no amor, negligentes. E não é como a história do bom samaritano, que o fariseu foi negligente com um estranho. Às vezes nós somos negligentes com os da nossa própria casa. Somos negligentes com os amigos próximos, íntimos. Com pessoas que o Senhor colocou perto de nós. Somos negligentes com aqueles que têm autoridade sobre a nossa vida, com aqueles que estão submetidos à nossa autoridade. Abrimos mão muito cedo um do outro. Descartamos um ao outro por coisas pequenas, enquanto o Senhor achou que valia a pena dar sua vida para que nós tivéssemos comunhão uns com os outros. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos ser igreja de verdade. Nós queremos ser igreja de verdade. Nós somos muito gratos ao Senhor pela nossa denominação, que nos serviu de amparo, que nos acolheu. Mas nós queremos ir além disso. Nós queremos ser uma igreja bíblica. Nós queremos ser a igreja que vive os sonhos de Deus nessa terra. E que isso comece em mim e na vida do meu irmão. E que isso se expanda para todos aqueles que a gente conhece. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, o amoroso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e o poder e as consolações do Espírito Santo, seja sobre você, querido, sobre a sua casa, sobre a sua família, para que você seja tudo que Deus sonhou para você.
hoje e sempre. Em nome de Jesus. Dê um abraço quem está perto de você. E a gente pode terminar com música. Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.